Olá, seja bem-vindo a este ciclo de palestras que antecede o 7º Congresso Jurídico Online do CERS, o 7º Congresso Jurídico dedicado às ciências criminais. Este congresso jurídico que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de março. Cada um dos dias teremos uma palestra com um grande nome das ciências criminais. E depois da palestra, mesa de debates com juristas discutindo os principais temas do nosso dia a dia. Então vejam, dia 7, 8 e 9 começam com palestras e depois mesas de debates. Maneira mais importante de você compreender todos os assuntos que pululam no nosso meio é participar dos debates. Você vai perceber as diferentes visões, os diferentes argumentos que se colidem, sem dúvida, mas você, olhando um e olhando o outro, vai tomar partido. Então seja muito bem-vindo. Esta é a palestra de encerramento que tomou todo esse tempo para você se preparar para o nosso congresso jurídico. E qual é o tema que eu escolhi trabalhar com vocês? Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu vou tentar esmiuçar esse tema de maneira que não fique qualquer dúvida. Seja como encara a jurisprudência a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como está a doutrina e quais os reflexos de eventualmente você concordar com essa responsabilidade penal. Então vamos lá? Tema de hoje, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Para eu poder explicar para você responsabilidade penal da pessoa jurídica, é claro que eu tenho rapidamente que trabalhar quem é o sujeito ativo do crime. Sujeito ativo do crime é a pessoa física capaz, a autora da infração penal. Sujeito ativo do crime é a pessoa física capaz, autora da infração penal. Quando eu falo em pessoa física capaz, eu estou falando, obviamente, da pessoa maior de 18 anos, com potencial consciência da ilicitude, sendo dela exigível conduta diversa. Vejam, maior de 18 anos. Maior de 18 anos. E até a Constituição de 88, a gente parava por aqui. Com a Constituição de 88, nós passamos a fazer uma pergunta que não se cala. Pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo de crime? Pessoa física, eu já vi que sim. E pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo de crime? A Constituição de 88, no artigo 225, parágrafo 3º, anuncia: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Rogério, esse artigo 225, parágrafo 3º, ele tem qual natureza, qual o caráter? O artigo 225, parágrafo 3º da nossa Bíblia Política, ele tem caráter de mandado constitucional de criminalização. Mandado
constitucional de criminalização. Mandado constitucional de criminalização. A Constituição não cria crime. A Constituição não comina a pena. Mas o Constituinte pode determinar um patamar mínimo aquém do qual o legislador não pode trabalhar. Então vejam, a nossa Constituição está impondo um patamar mínimo. A nossa Constituição está exigindo do legislador que trabalhe por meio de uma lei a responsabilidade das pessoas autoras de crimes ambientais. O legislador não tem como se furtar da discussão da responsabilidade pelos crimes ambientais, sob pena de incorrer numa proteção deficiente do bem jurídico tutelado. O artigo 225, parágrafo 3º, ele é um verdadeiro imperativo de tutela. Legislador, observe este mandado constitucional de criminalização. E seguindo o mandado constitucional de criminalização, nasceu a Lei 9.605 de 98, a famosa Lei dos Crimes Ambientais. E no seu artigo 3º reza: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Rogério, afinal, esse dispositivo coloca uma pá de cal no assunto e existe sim a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais? Pessoal, infelizmente, esse dispositivo é objeto de várias interpretações. 3 correntes discutem se a pessoa jurídica pode ou não figurar como sujeito ativo nos crimes ambientais. A primeira corrente diz o seguinte: a pessoa jurídica não pode praticar crimes, nem ser responsabilizada penalmente. De acordo com a primeira corrente, a empresa é uma ficção jurídica, um ente virtual desprovido de consciência e vontade. Para a primeira corrente, a intenção do Constituinte não foi criar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O texto do parágrafo 3º do artigo 225 apenas reafirma que as pessoas naturais, as pessoas físicas, estão sujeitas a sanções de natureza penal e que as pessoas jurídicas estão sujeitas a sanções de natureza administrativa. Então vejam, para esta primeira corrente, quando eu falo em pessoa física, ela está sujeita à responsabilidade penal. Já a pessoa jurídica, a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica está sujeita à responsabilidade administrativa. É o tal do direito administrativo sancionador. É o direito administrativo sancionador. Pessoa física, responsabilidade penal. Pessoa jurídica, responsabilidade administrativa, um verdadeiro direito administrativo sancionador. Essa primeira corrente não consegue enxergar como se pode responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica que não tem consciência, não tem vontade, logo não tem dolo. Dela não é exigível conduta diversa, até porque ela não tem conduta, ela é conduzida. Se você aplicar a dogmática tradicional
a responsabilidade penal da pessoa jurídica, de fato, você só vai encontrar entraves. Primeira corrente, tranquilo. A segunda corrente, ela discorda um pouco. Ela diz, sem dúvida alguma, apenas a pessoa física pratica crime, pessoa jurídica não pratica. Entretanto, nos crimes ambientais, havendo relação objetiva entre o autor do fato típico ilícito e a empresa, leia-se, a infração foi cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade, aí admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, conclusão. Pessoa física está sujeita à responsabilidade penal, pessoa jurídica também, responsabilidade penal, em que pese não praticar crime. Em que pese não praticar crime. A pessoa jurídica pratica crime? Não. Mas do mesmo modo que a pessoa física está sujeita à sanção penal, desde que a infração cometida ou tenha sido por decisão de seu representante legal contratual ou de órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Rogério, eu confesso que eu não entendi a diferença das primeiras correntes. Da primeira e da segunda eu não entendi. Pessoal, a primeira corrente diz que pessoa jurídica não pratica crime e não está sujeita à sanção penal. Só a sanção administrativa. A segunda corrente reconhece que pessoa jurídica não pratica crime. E aqui ele se aproxima da primeira. Mas admite consequências penais ao ente coletivo e, nesse tanto, se afasta da corrente inaugural. Entenderam? Então, para a primeira corrente, pessoa jurídica não pratica crime, logo não pode ser responsabilizada penalmente. Para a segunda corrente, em que pese a pessoa jurídica não praticar crime, pode ser responsabilizada penalmente. Quanto? Quando a infração for cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Rogério, essa responsabilidade da pessoa jurídica é uma responsabilidade objetiva? Ela diz, se é objetiva, a Constituição autorizou e a Constituição pode excepcionar-se a si mesma. Agora, eu entendo que é mais uma responsabilidade social. Olha que interessante. Se você entende que a responsabilidade é objetiva, uma responsabilidade penal sem dolo e culpa, não tem problema algum, porque está autorizada pela Bíblia Política. A Constituição pode excepcionar-se a si mesma. Mas eu, segundo a corrente, prefiro dizer que a responsabilidade é social. Tá ok? Vamos para a terceira corrente. Lembrando, a primeira corrente diz que pessoa jurídica não pratica crime e não pode ser responsabilizada penalmente, só a responsabilidade administrativa. Já a segunda corrente entende que a pessoa jurídica em que pese não praticar crime pode ser responsabilizada penalmente. Joia? Terceira corrente. A terceira corrente diz que a pessoa jurídica é um ente autônomo e distinto dos seus membros. É um ente dotado de vontade própria. Pode cometer crimes, sim, crimes ambientais e sofrer pena. A Constituição autorizou a responsabilidade penal do ente coletivo, seja ela uma responsabilidade objetiva ou social, não importa. Rogério, mas como é que ficam os conceitos de dolo, culpa, culpabilidade? A terceira corrente diz, deve haver adaptação do juízo de culpabilidade para adequá-lo às características da pessoa jurídica criminosa. O fato de a teoria tradicional do delito não se amoldar à pessoa jurídica
não significa negar sua responsabilização penal, demandando novos critérios normativos. Aí olha o que a terceira corrente diz, ó. E aqui ela deu uma restringida. É certo, porém, que a sua responsabilização está associada à atuação de uma pessoa física que age com elemento subjetivo próprio. Conclusão. Para a terceira corrente, pessoa física está sujeita à responsabilidade penal, pessoa jurídica também sujeita à responsabilidade penal. E mais, a pessoa jurídica pratica crime. Agora, detalhe. Eu só posso responsabilizar penalmente a pessoa jurídica se eu conseguir atrelar a sua responsabilidade à atuação de uma pessoa física. Como assim, Rogério? Eu, para conseguir processar e condenar uma pessoa jurídica por crime ambiental, preciso denunciar essa pessoa jurídica e a pessoa física responsável pelo dano ou perigo de dano ao meio ambiente. Não tem como denunciar somente a pessoa jurídica. Só posso incluir na denúncia a pessoa jurídica se estiver atrelada à atuação de uma pessoa física. É o sistema da dupla imputação. Espera um pouquinho. Então, essa terceira corrente, Rogério, diz que pessoa jurídica pratica crime ambiental, certo? Certo. Diz que a pessoa jurídica pode sofrer pena, certo? Certo. Mas tudo isso só vai acontecer se eu conseguir atrelar a responsabilidade da pessoa jurídica à atuação de uma pessoa física. Exatamente. Não tem como oferecer denúncia apenas contra a pessoa jurídica. Quer punir uma pessoa jurídica? Veja quem é ou quem são as pessoas físicas responsáveis pelos comportamentos que geraram dano ou perigo de dano ao meio ambiente. Entenderam? O STJ chegou a adotar esta corrente. O STF falou nananina. O STF vem decidindo isso desde 2013, que a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da pessoa física. Argumentou-se que a obrigatoriedade de dupla imputação afronta o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, pois condicionaria a punição da pessoa jurídica à condenação simultânea da pessoa física. Estamos diante do quê? O sistema da dupla imputação, é clara proteção deficiente do bem jurídico tutelado. É clara a proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Não podemos admitir o sistema da dupla imputação. Em resumo, eu posso denunciar só a pessoa física, eu posso denunciar só a pessoa jurídica, ou eu posso denunciar a pessoa física e a pessoa jurídica. Olha essa decisão do STF. Eu trouxe alguns trechos importantes para vocês. O STF decidiu que é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Anotou-se que a tese no sentido de que a persecução penal dos entes morais somente se poderia ocorrer se houvesse concomitantemente a descrição e a imputação de uma ação humana individual, sem o que não seria admissível a responsabilização da pessoa jurídica, afronta claramente o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Sublinhou-se
que ao se condicionar a imputabilidade da pessoa jurídica da pessoa humana, estar-se-ia quase que a subordinar a responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da pessoa física. Tranquilo? Joia? Pessoal, é uma decisão emblemática. Tão emblemática que o STJ, a partir dessa decisão, mudou de ideia e abandonou o sistema da dupla imputação. Abandonou o sistema da dupla imputação. Então, o STJ e o STF hoje falam a mesma língua. O Ministério Público pode denunciar a pessoa física autora de crime ambiental. O Ministério Público pode denunciar a pessoa jurídica autora de crime ambiental. O Ministério Público pode denunciar a pessoa física e a pessoa jurídica autoras de crime ambiental, e ainda que a pessoa física seja absolvida, eu posso eventualmente insistir na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tá ok? Rogério, e se durante a apuração do processo criminal a pessoa jurídica for dissolvida? Então tá aqui, ó. E se constatada a prática de um crime, a pessoa jurídica for dissolvida durante a apuração do processo crime. E agora? Como é que fica? Eu posso continuar o processo crime ou eu devo entender que a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte do agente nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal, extinguindo a sua punibilidade, o direito de o Estado puni-la? Vamos à resposta, ó. E se constatada a prática de um crime, a pessoa jurídica for dissolvida durante a apuração ou o processo criminal. De acordo com a maioria, não existe óbice de apuração ou do processo. Nem a aplicação de pena. Nem a aplicação de pena. Como não, Rogério? Calma, preste atenção. Nem a aplicação de pena. Desde que isso ocorra antes da liquidação. Desde que isso ocorra antes da liquidação. Por que isso, Rogério? Artigo 51 do Código Civil. O artigo 51 do Código Civil dispõe que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Logo, até o momento em que se dê a liquidação, a pessoa jurídica deve responder por suas obrigações. Compreenderam? Joia? Rogério, e tem pena para ser aplicada para essa pessoa jurídica em dissolução, em fase de liquidação? Lógico que tem. Tem pena de multa. Tem pena restritiva. Lógico que tem. Tá ok? Joia? Essa é uma questão interessante. Vai você, eventualmente, na prática, se deparar com uma informação de que a pessoa jurídica foi dissolvida e logo decidir pela extinção do feito. Nananina, até o término da liquidação, ela responde por suas obrigações, inclusive obrigações penais, artigo 51 do Código Civil. Ok? Uma outra pergunta interessante. Pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada penalmente por delito ambiental?
E agora, pessoal, como é que fica isso? Pessoa jurídica de direito público pratica um dano ao meio ambiente. Um dano que, se praticasse por uma empresa, fatalmente seria objeto de processo crime e sanção penal. Sendo uma pessoa jurídica de direito público, pode essa pessoa jurídica de direito público ser responsabilizada penalmente? Vamos imaginar um dano ambiental praticado por uma obra da prefeitura. Pode a prefeitura ser responsabilizada penalmente? Por exemplo, sofrer uma vultosa multa criminal? Pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente por delito ambiental? Temos duas correntes se degladiando. Uma primeira corrente, ela diz o quê? Ela diz que pessoa jurídica de direito público não pode ser responsabilizada, pelo menos não se pode admitir o Estado na qualidade de delinquente. Não se pode admitir o Estado na qualidade de delinquente. Rogério, por quê? Por que o Estado não pode figurar como delinquente? Pessoal, seus fins se pautam sempre pela legalidade. Seus fins se pautam sempre pela legalidade. O direito de punir é do próprio Estado, logo a condenação forçaria o Estado a aplicar pena em si mesmo. O direito de punir é monopólio do Estado. Seria o Estado punindo a si mesmo. E isso é um absurdo. Compreenderam? Essa primeira corrente vai além. Ela diz que a reprimenda ao Estado constituiria um ônus contra a própria sociedade. A sanção penal contra o Estado constituiria um ônus contra a própria sociedade, contra a própria sociedade. Vamos imaginar uma mega multa criminal contra o Estado delinquente. Quem vai pagar essa multa? Você, por meio dos seus impostos e outras formas de contribuição. Claro, você, em última instância, é quem vai acabar pagando o pato. Compreendeu isso? Joia? Essa é a primeira corrente. Uma segunda corrente fala, nananina, claro que pode sim ser responsabilizada penalmente. Em outro extremo, temos aqueles que sustentam ser possível pessoa jurídica de direito público responder penalmente. Admite-se pessoa jurídica de direito público delinquente responsabilizada penalmente.
responsabilizada penalmente. Admite pessoa jurídica de direito público delinquente responsabilizada penalmente. E quais os argumentos dessa segunda corrente? Olha que interessante. O artigo 225, parágrafo 3º da CF, não restringe a pessoa jurídica de direito privado. O artigo 225, parágrafo 3º, não excepciona a responsabilidade penal quanto às pessoas jurídicas de direito público. Logo, ambas devem receber tratamento igualitário. Se a lei não excepcionou, e quando eu falo da lei, estou falando da nossa Bíblia política, se essa lei não excepcionou, não cabe ao intérprete fazê-lo. O artigo 225, parágrafo 3º, ele quer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, pouco importando se de direito público ou não. Prosseguindo, ela vem com outros argumentos. Quais outros argumentos? Se o Estado se lança em atividades por meio de pessoas jurídicas, nada impede que essas entidades venham a delinquir. Se o Estado se lança em atividades por meio de pessoas jurídicas, por meio de pessoas jurídicas, nada impede que tais entidades venham a delinquir. Nada impede que tais entidades venham a delinquir. Compreenderam? Ficou fácil? Agora, eu não tenho dúvida de que prevalece a primeira corrente na doutrina. Eu não tenho qualquer jurisprudência penalizando criminalmente pessoa jurídica de direito público, mas eu já tenho uma decisão do STJ que acabou reconhecendo possível a responsabilidade penal de sociedade de economia mista. E aí é uma sementinha que se está plantando. Já se reconheceu possível a responsabilidade penal de sociedade de economia mista, mais precisamente a Petrobras, em crimes ambientais. Tá ok? E isso é uma semente. É uma semente para logo, logo se aprofundar. Se pessoa jurídica de direito público pode ou não praticar crimes ambientais e ser responsabilizada penalmente. Rogério, até agora você trabalhou com a gente a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. É possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica em outros delitos que não ambientais? Em outros delitos que não ambientais? Parece que a nossa Constituição também autoriza, lá no artigo 173, 4 e 5, a responsabilidade penal da pessoa jurídica nas infrações econômicas. É isso, Rogério? Bom, tem doutrina dizendo que a Constituição traz campo fértil para a responsabilidade penal da pessoa jurídica nas infrações econômicas, mas depende de lei. Do mesmo modo que eu precisei da Lei 9.605 de 98 para trabalhar a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, aqueles que entendem que existe o campo fértil para a responsabilidade penal da pessoa jurídica nas infrações econômicas vão depender de lei. Rogério, mas essa lei já existe, não existe? Vejamos,
Pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por corrupção ativa, outros crimes contra a administração pública. O artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, dispõe que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando a punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Para muitos, aqui, como eu disse, existe campo fértil para a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes diversos ambientais. Por exemplo, crime contra a administração pública. Mas precisa de lei. Essa lei, Rogério, já não existe? Não é a Lei 12.846 de 2013? A conhecida Lei Anticorrupção Empresarial? Então já existe lei, Rogério. Nananina. Cuidado que esta lei não é penal. O artigo 1º desta lei diz: esta norma dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Vejam que ela está falando de responsabilidade objetiva administrativa e civil. Conclusão: a responsabilidade da pessoa jurídica tratada na Lei 12.846 de 2013 é administrativa e civil e não penal. E não penal. Se eventualmente o ato lesivo cometido pela empresa corresponder a crime contra a administração pública, a responsabilidade penal deve recair sobre as pessoas físicas que concorreram de qualquer modo para o evento, demandando prova do elemento subjetivo concorrente, já que nós vedamos a responsabilidade penal objetiva. Em resumo, a Constituição até preparou o campo para a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes contra a ordem econômica, crimes financeiros, crimes contra a administração pública. Preparou o campo. Precisa de lei. Veio a Lei 12.846 e fez o quê? Só trabalhou a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil, não a responsabilidade penal. A responsabilidade penal continua sendo das pessoas físicas que integram a pessoa jurídica e a responsabilidade delas, obviamente, é subjetiva, demandando prova do elemento dolo ou culpa quando o delito é punido a título de negligência. Compreenderam? Joia? Pessoal, com isso, eu acho que eu consegui passar para vocês o que tinha de mais importante quando o tema envolve responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vimos as várias correntes que discutem o assunto, qual é a posição adotada pelo STF, qual é a posição adotada pelo STJ, depois falamos da responsabilidade penal de pessoa jurídica em dissolução, falamos da responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público e eu terminei esta nossa palestra falando da responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes que não sejam contra o meio ambiente. Por enquanto, nesse caso, há uma esperança, mas ainda não temos lei. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa série de palestras que antecedeu o Congresso Jurídico. Congresso Jurídico, dia 7, 8 e 9. Muitos desses temas vão ser aprofundados, vão ser debatidos com várias visões. Espero que você acompanhe e mande sua mensagem, mande sugestões. Estamos aguardando a sua participação. Até lá!